Pessoal, então vamos iniciar então aqui oficialmente, né? Sejam todos aí muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. Então, oficialmente aí um bom dia a todos aí, né? Toda sexta-feira nós estamos aqui na Uniswan de manhã, agarrados aqui nessa disciplina bacana. Nós vamos fazer vários testes de personalidade aí, são 3 testes, na verdade, que eu vou mandar, daqui a pouco eu vou mandar para vocês. Não quis mandar antes, não, deixa eu explicar primeiro direitinho e tal, como é que é o procedimento do teste, aí eu mando lá no grupo do WhatsApp, o link de um site, você vai lá, faz o testezinho, vai ter seu resultado, eu vou explicar para vocês como é que funcionam esses testes, né, e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Esses testes mostram um pouco da personalidade de cada um de nós, e aí vocês vão ver, né, que dentro de uma empresa você tem pessoas com personalidades diferentes. Por isso que, às vezes, a gente vê tanto conflito dentro das organizações, e por isso que é tão difícil você liderar um grupo de pessoas, né? Por isso que a parte de recursos humanos, eu sempre falo que é uma das áreas mais complexas dentro de uma organização. É difícil você lidar por causa disso. Porque você lidar com parte financeira, não tem tanta dificuldade. A parte financeira em si, a matemática, às vezes, é difícil, é complexa para algumas pessoas e tal, mas a matemática, 2 mais 2 é 4. E, né, não tem como mudar. E existem sistemas hoje moderníssimos aí que cuidam dessa parte financeira para a gente, nos auxiliam aí. Então, facilita para a gente. Quando eu estou falando de produção, máquinas também, não tem uma máquina diferente da que pensa diferente da outra. Máquina nem pensa. Máquina, você programa ela lá, ela produz lá, pronto. Se der algum defeito, vem um técnico lá, corrige lá, pronto, arruma. Ela volta a funcionar e pronto. E vai trabalhar lá anos e anos e anos sem reclamar de nada e sem divergir com a opinião das outras máquinas, sem entrar em conflito com as outras máquinas. Agora, seres humanos, existe uma complicação aí em função de vários fatores. Um dos fatores é esse, a diferença dessas personalidades das pessoas, da dominância cerebral, nós vamos ver com isso também. Cada um tem uma dominância cerebral, então isso gera características diferentes entre as pessoas. Então, pessoal, é uma aula bem interessante. Se você já viu isso em alguma outra disciplina, não tem problema. Se já viu isso em algum outro lugar, não tem problema, porque a gente vê de novo também, às vezes reforça, né, algo que você já viu, você fixa mais ainda aquele conteúdo, e é um conteúdo, gente, que você vai aplicar isso na sua vida. Se você está fazendo a faculdade, não é à toa, você está buscando crescimento profissional, né? É indiscutível isso. Nunca vi um aluno falando, não, eu estou fazendo a faculdade, mas eu quero ficar lá embaixo mesmo, lá, como assistente. Porque, não, se o cara está buscando faculdade, buscando estudo, buscando conhecimento, é porque ele quer crescer na vida. Quanto mais você cresce, mais pessoas você tem para comandar, mais pessoas você vai ter para liderar. Então, é imprescindível que você entenda isso, porque para você liderar um grupo de pessoas, você tem que ter essa habilidade de gerenciar, de liderar na hora dos conflitos. As pessoas se desentendem. E é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complexa. Você fazer um grupo de pessoas se entender, trabalhar conjuntamente, todos ali no mesmo rumo, todo mundo junto no mesmo desafio ali, trabalhando em conjunto, evitando os conflitos, porque eliminar 100% você não vai eliminar, mas aí o objetivo da gente entender como é que isso que funciona é exatamente você tentar reduzir a quantidade de conflitos. E esses testes que a gente vai ver hoje, a questão lá da diferença das gerações, isso tudo você deve passar para a sua equipe. Quando as pessoas entendem como é que isso funciona, de um modo geral, elas conseguem conviver melhor.
trabalhar melhor em equipe e entender melhor o lado do próximo, o lado do outro colega de trabalho. Então, tá vendo como é que é uma coisa realmente, né, isso? Por que nós estamos vendo isso? Porque nós estamos falando de comportamento humano nas organizações, né? Vamos ver aqui, então, ó, essa parte agora da matéria, né, unidade 3, nós iniciamos a aula passada, já começamos a falar sobre isso. Nós estamos exatamente estudando comportamento organizacional. Nós vimos na aula passada que o comportamento organizacional envolve 3 coisas: o comportamento individual, o comportamento em grupo e a questão da estrutura da organização, da cultura organizacional. E na próxima aula a gente vai passar a falar da cultura organizacional. Mas hoje, então, nós vamos ver o comportamento individual, o comportamento em grupo, como você pode trabalhar isso de forma a amenizar o conflito, né? Então, fazendo um resuminho rápido aqui, o que nós vimos, então, até agora? Eu mostrei os livros para vocês. Eu mandei lá na aula passada, no grupo, eu mandei esse livro aqui do Robbins, ó, Comportamento Organizacional, que é um livro que agora, nessas próximas 2 unidades, nós vamos utilizar mais. Eu utilizo um pouco também do livro do Chiavenato, o livro base aqui do Chiavenato, mas a gente utiliza nessa unidade agora, principalmente, que o nome da unidade é exatamente comportamento organizacional, é o nome do livro lá, comportamento organizacional. Então, é um livro que a gente dá uma prioridade para ele. O livro do Chiavenato, ele fala alguma coisa sobre comportamento organizacional, mas ele não tem, assim, um capítulo específico tratando só de comportamento organizacional. E esse livro, ele trata o livro inteiro, tratando só de comportamento organizacional. Então, por isso que eu uso. E é um livro muito bom. Semana passada eu mandei o livro para vocês em PDF. Quem ainda não teve acesso ao livro, de repente não viu na semana passada, ficou meio perdido aí, é só me pedir que eu torno a mandar lá no grupo lá do WhatsApp lá. Se procurar no grupo, está lá mais acima, na aula passada. Mas se não achar, se tiver tendo dificuldade, me fala que eu torno a mandar. E aí, pessoal, a aula passada a gente falou desse início aqui, né? Eu falei da Starbucks, falei alguma coisa de outras empresas, vim falando com vocês o que é esse comportamento organizacional, né? Aí comecei falando da diversidade nas organizações, falei aqui desses novos desafios no campo do comportamento organizacional, e falei que a gente vai dar uma prioridade aqui para estudar a globalização e a diversidade. E aí, na aula passada, a gente já falou dessa globalização, falamos da evolução das empresas, no início lá do século de 1900 a 1950, da era da industrialização clássica, falamos um pouquinho da era da industrialização neoclássica, 1950 a 1990, e falamos, né, a grande mudança mesmo que ocorreu no cenário aí empresarial mundial, industrial mundial, a grande mudança que houve na área de RH foi a partir dos anos 1990, porque com o avanço tecnológico, a chegada da computação, os computadores, os programas de computação, a chegada da internet, principalmente, né, ocasionou a globalização, e nós vimos isso na aula passada, né? Só relembrando rapidamente aqui, e toda essa mudança que ocorreu com a globalização fizeram as empresas se reestruturarem completamente. Elas passaram por um processo muito drástico. Foi uma mudança muito drástica nas organizações e principalmente no RH das organizações. O RH evoluiu para gestão de pessoas. Gestão de pessoas passou a fazer parte do planejamento estratégico das organizações. As organizações se viram obrigadas a se reestruturar e passaram por um processo de reestruturação chamado downsizing, que é o achatamento da pirâmide. A gente viu isso na aula passada. Teve o processo da reengenharia também, nós vimos na semana passada. Então, houve uma mudança muito drástica nas organizações, na forma de lidar com o ser humano, e nessa mudança também o ser humano passou a ser a chave das atenções. Essa foi uma das principais mudanças que ocorreram
nessas empresas. Tudo isso eu falei na aula passada, só relembrando aqui. E hoje, então, nós vamos ver que, além dessa mudança drástica toda que aconteceu, né, nós ainda temos que entender o contexto aí dessa diferença das personalidades. Duas coisas aqui, ó. Diferença das gerações e diferença das personalidades das pessoas. Então, a partir de hoje, né, agora, a aula de hoje, a gente vai entender basicamente isso aqui que eu estou mostrando na tela. Diferença das gerações e diferença das personalidades das pessoas. Então, muito interessante, sim, esse assunto aqui, ó. O que o Robin está falando? Ó, vamos começar a ler aqui. A gente vai parando, dando exemplo, vai tentando entender. Daqui a pouquinho vou falar das gerações. Quando eu começar a falar das personalidades, eu vou mandar os testes para vocês lá no grupo. Então, aqui o Robbins fala o seguinte, ó. Um dos desafios mais importantes e abrangentes enfrentados pelas organizações hoje em dia é a adaptação às diferenças entre as pessoas. O termo utilizado para descrever este desafio é a diversidade da força de trabalho, que se dá por vários fatores. Sexo, raça, origem, religião, etc. Então, a gente sabe que as pessoas são diferentes entre si, né? É isso aqui é chamada a diversidade da força de trabalho. E, dentre essas principais diferenças que existem entre as pessoas, a gente dá uma ênfase aqui em duas. Mas aqui, nos nossos estudos, vamos entender essa diversidade sobre dois prismas. Primeiro, a diferença nas gerações, depois a diferença nas personalidades. As gerações, em primeiro lugar, é o seguinte, ó. Não sei se vocês já viram esse estudo aí, que a gente vê muito quando sempre a gente está estudando RH, diversidade, esses assuntos aí, a gente vê esse estudo aí das diferenças das gerações. Porque cada um de nós, nascemos de nós que eu falo, de pessoas que estão dentro das organizações, né? Você chega numa empresa aí, num ambiente empresarial, tem lá tantas pessoas trabalhando lá dentro da empresa, lá no setor de uma empresa. Se você for parar para analisar, existem pessoas de gerações diferentes. Que gerações são essas? Você tem uma primeira geração lá, que é chamada Baby Boomers. Eu mandei até um vídeo ontem à noite para vocês. Quem não assistiu, depois assista, que o vídeo é muito bom. Um vídeo lá do jornal, o jornal da Globo lá, que mostra essa evolução das gerações aí, né? Mas você tem essa primeira geração de Baby Boomers. Quem são esses Baby Boomers? E por que dá esse nome? Vamos entender. Os Baby Boomers são pessoas que nasceram a partir da Segunda Guerra Mundial até 1964. Então, esses lá, logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1946, de repente não estão mais nas organizações. Mas quem nasceu em 52, 53, 54, 55, 60, ainda estão. São as pessoas que estão aí com 56, 57, 58, 60 anos, 65 anos, até 70 anos. Você chega na empresa, você vai encontrar essas pessoas, que as pessoas que estão lá ou prestes a se aposentar, ou às vezes já se aposentaram, mas continuam trabalhando, né? Você encontra nas empresas ainda. A pessoa se aposentou, mas tem um conhecimento muito grande, a empresa acaba aproveitando a pessoa por mais alguns anos ainda. Tem muita gente que se aposenta, mas não quer parar de trabalhar de vez, quer continuar trabalhando, e para ele é uma beleza que ela continua lá com a aposentadoria dela, continua com um salário lá na empresa ainda. E essas pessoas, normalmente, de 60, 65 anos, elas ainda estão lá nos cargos de liderança, lá são esses gerentões, diretores de empresa. As empresas não quiseram se desfazer dessas pessoas ainda por causa do conhecimento que elas têm, uma vida inteira acumulando conhecimentos, né? Então,
é imprescindível, uma empresa tem que ter uma mescla aí, o pessoal mais jovem que vem chegando aí, que tem um vigor aí, que está disposto aí realmente a correr atrás. Tem esse pessoal mais velho que já está mais cansado e tal, mas tem o conhecimento para passar para o jovem. Então, isso é importante. Mas qual que é o problema disso? Pessoas que têm um pensamento meio diferentes, né? Você há de convir comigo? Vamos analisar aqui esse Baby Boomers. Ah, e por que chama Baby Boomers? Porque essa geração iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Esse nome surgiu após a Segunda Guerra Mundial. E é fácil de você entender. Durante a Segunda Guerra, né, que durou aí, sei lá, 44, 45 e tal, um pedaço de 46, estavam os soldados todos na guerra. Então, esse termo surgiu lá nos Estados Unidos, né? Depois ele foi extrapolado para o resto do mundo todo, mas surgiu lá nos Estados Unidos. Então, pensa lá nos soldados americanos, o exército americano. Todos aqueles rapazes lá de 18 anos, 19 anos, todo mundo na guerra, né? E ficaram lá anos na guerra. E imagina só, então, quando acabou a guerra, que finalizou, que encerrou mesmo, 46, 47, aquelas tropas todas de soldados voltaram para os seus países. Muitos soldados naquela época já eram casados. Imagina as esposas lá ficaram esperando, né? Com saudade, as esposas lá esperando seus maridos e tal. Quando vê, voltou milhões de soldados que voltam para casa. E uma boa parte deles casados. Então, é lógico que era de se esperar que a maioria dessas esposas que ficaram lá 2, 3 anos esperando seus maridos, sedentas lá, esperando seus maridos, se engravidaram. E houve, então, no ano seguinte, um boom de bebês. Por isso que chama Baby Boomers. Houve um boom de bebês. Uma taxa fora da curva de crescimento, uma taxa de crescimento fora da curva da natalidade, né? Um crescimento muito grande de bebês naqueles próximos anos ali, em função dessa volta dos soldados. E isso em várias partes do mundo também aconteceu. Então, aquelas pessoas que nasceram lá naquele ano 1946, 47 e tal, e alguns anos depois são chamadas a geração Baby Boomers. Aí considera pessoas até que nasceram até em 64, eles fazem parte dessa geração. Então, pensem comigo aqui. Pessoas que nasceram lá nos anos 1950, gente, nasceram num mundo completamente diferente do mundo de uma pessoa que nasceu nos anos 90. Gente, 1946, 47, 48, nem computador existia, de forma alguma. Os primeiros computadores surgiram no mundo no início dos anos 50. E mesmo assim, não era todo mundo que tinha computador. Os primeiros que surgiram nos órgãos governamentais aí, a NASA, esses órgãos governamentais aí de grandes países aí, que começaram com os primeiros computadores muito arcaicos ainda, representavam muito pouco ainda, né? Devagarzinho é que veio chegando as segundas gerações de computadores um pouco mais possantes aí, já nos anos 70, aí a segunda geração de computadores. Então, já esse pessoal dessa geração já nasceram numa época que muitos o computador nem existia, outros aí 50 e poucos o computador estava surgindo, não viram o computador na sua infância, né? E eu já falei isso com vocês, computadores também muito arcaicos ainda, com capacidade de processamento muito lento, então nasceram numa época aí que o mundo era outro mundo. E internet, nem se sonhava internet. A internet, ela veio a surgir mesmo, as primeiras internet, lá no final dos anos 70, que alguns órgãos governamentais criaram um sistema para se comunicarem melhor, só era coisa de acesso só a esses grandes órgãos governamentais.
se comunicavam já usando, que foi a primeira internet do mundo aí. Depois, nos anos 80, que a internet começou realmente a ser estudada, a ser evoluída, e tá, até que nos anos 90 a internet se popularizou. Primeira geração de internet que veio para nós utilizarmos aí já nos anos 90. Então, esse pessoal baby boomers nem sonhava com internet ainda. Então, o mundo deles era completamente diferente, um mundo que evoluía muito lentamente. Então, talvez por isso explique, né, qual a principal diferença dessas gerações. Aquelas primeiras gerações, você assiste o vídeo depois para você ver, o mundo deles evoluía muito lentamente, então eles mesmos se tornaram pessoas meio resistentes a mudanças, uma das principais características deles, enquanto o pessoal dessa geração mais nova agora já vive num mundo de mudança constante, então para eles as coisas têm que mudarem constantemente, né? Então nós temos ali, ó, a geração de baby boomers, de 46 a 64, geração X, que aí a qual eu faço parte, de 1960 a 1980, também são pessoas também que nasceram num mundo de pouca mudança, né? Eu, na minha infância toda, eu não vi computadores. Até a minha adolescência, eu fui ver computador na minha vida, eu já tinha quase 20 anos já. Internet mesmo, após os 20 anos. Também sou de uma outra geração. Agora, pensa aqui, ó, essa geração Y, geração Z, eles já nasceram no mundo já da internet, no mundo globalizado. Né? Ó, quem nasceu aqui de 1980 a 2000, aqui, ó, dos anos 90, 92, 93, 94, 95, quem nasceu nesses anos aqui, já nasceram já na globalização, já nasceram vendo os computadores, já nasceram vendo a internet. Quando criança, o mundo deles já tinha internet, um mundo que já começou a mudar muito rapidamente. Quem nasceu aqui de 90 a 2010, por exemplo, já nasceu, gente, impressionante, já nasceram criança já pequenininha, já mexendo no computador, já mexendo na internet, já mexendo no smartphone. Gente, e é impressionante, né? Uma coisa que eu me impressiono de ver. Por exemplo, eu tenho um amigos que têm filhos pequenininhos, né? Então, eu tenho uma amiga minha que tem um bebê ainda, que não consegue andar, ele só fica sentadinho, se consegue engatinhar e senta, né, no chão. Você dá um celular para a criança, ela já pega, já fica fazendo assim com a mão no celular. Um bebê parece que ele já sabe como é que usa o aparelho. Coisa impressionante. E tem um amigo meu que tem um filho já de 3, 4 anos já, criança ainda, né? 3, 4 anos, que ele já chega sozinho, o pai comprou um tablet para ele, que aí ele já chega sozinho, ele já pega o tablet, ele já liga o tablet, ele já vai lá no tablet já acessa o YouTube, já sai procurando os desenhos que ele gosta de assistir, já liga lá, já bota o desenho funcionando, já bota o tablet lá, só senta no cantinho dele lá e fica assistindo. O desenho acaba, ele já vai lá, já muda, já procurou. Tem 3, 4 anos a criança. Já sabe manusear um equipamento eletrônico já. Então, gente, é até uma coisa estranha, assim, como é que pode uma criança já saber utilizar um negócio desse jeito? Tem pessoas aí, desses baby boomers aí de 70 anos, que tem até ojeriza, não mexe nessas redes sociais, né? Com muito custo hoje aprenderam a usar o WhatsApp, porque não está tendo nem jeito mais da pessoa viver sem o WhatsApp, então foram obrigados, mas tem uma dificuldade tremenda de lidar com equipamentos eletrônicos, com computadores, com um aparelho celular. E uma criança de 3, 4 anos já pega, já sabe procurar lá o desenho que ela quer ver, senta, já bota funcionando, já vai assistir. E aí pensem comigo aqui para você ver a dificuldade que é. Ó. Dentro de uma empresa hoje,
Dentro de uma empresa hoje, você tem ainda alguns desses baby boomers que estão lá em cargos lá de alta gerência, de diretoria, né? Que estão prestes a se aposentar ou já se aposentaram e continuam na empresa, eles estão lá. Você tem também pessoas da geração X que já ainda são um pouco parecidos com eles, mas já têm um pensamento mais avançado. Mas aí você tem o pessoal da geração Y, tem o pessoal da geração Z ali dentro da empresa, ali, ó, que são pessoas, gente, que têm um pensamento muito diferente. Enquanto aqui o Baby Boomer, pensa, quem assistiu o vídeo que eu mandei ontem, quem não assistiu, assista, depois você vai ver. Eles entrevistam lá um pai e uma filha, um da geração Baby Boomer, um da geração Y. O pai é aquele cara que, no mundo dele, a pessoa entrava numa empresa e ia trabalhar até morrer naquela empresa. Quando muito, o cara mudava ao longo da sua carreira, mudava uma vez de emprego. Começava numa empresa, trabalhava há 15 anos numa empresa. Aí acontecia algum imprevisto, algum acidente, ele saía de uma empresa e ia para outra, aí ficava na outra até se aposentar. E muitos deles trabalhavam, fizeram a carreira inteira numa empresa só. 35 anos trabalhando na mesma empresa. O cara entrava, a mentalidade daquela pessoa era entrar numa empresa, ele vestia a camisa daquela empresa e era até morrer trabalhando pelaquela empresa. Dava o sangue dele ali pelaquela empresa. Sabe? Se recebesse uma proposta de uma outra empresa, a concorrência sediava, ele não queria, não. Ele ia lutar, morrer lutando pelaquela empresa que ele estava. Agora, o jovem de hoje, não, ele entra numa empresa, fica lá 4, 5 meses, já sai dali, já vai para a concorrência, já fica ali mais 4, 5 meses, já sai dali, já vai para outra empresa, consegue ficar, às vezes, 1 ano numa empresa, já só 1 ano é muito para ele, já sai, já está procurando outra empresa para trabalhar, porque ele já nasceu num mundo de constante mudança. É impressionante que ele já faz parte da vida dele e quer que as coisas mudem da noite para o dia. Hoje em dia, gente, uma dificuldade muito grande que os gerentes de hoje têm. Conversa com gerentes, quem ainda não é gerente de empresa ainda, gente, eu tenho certeza que daqui a pouco vocês serão, né? Quem continuar no caminho aí, vou dar mais vocês aí, que na sexta-feira, uma hora dessa, estão aqui, né? Olha lá, a gente tem aí 5 pessoas participando da aula de hoje aí, ó. Então, né? A maioria, às vezes, prefere não estar aqui presente. Depois eu assisto a aula, já que está gravando mesmo. Vocês que estão aqui se sacrificando, que vieram ser, estão aqui acompanhando aqui, tenho certeza que são as pessoas que se destacarão aí no mercado de trabalho. Pessoas que quando tem um curso extra no sábado lá, o cara está lá no curso extra, mesmo que não vai ganhar nada, mas é um curso extra que a faculdade vai dar no sábado de manhã, o cara está lá no sábado de manhã se sacrificando, enquanto tem outros que falam, não, sábado de manhã nada, vou dormir até tarde, estou cansado, né? Depois eu vejo o que deu no curso. Mas vocês é que estão se sacrificando, é que vão se destacar no mercado de trabalho, tenho certeza. Né? Então, gente, olha só, voltando aqui ao assunto, né? Eu me perdi aqui onde eu estava, falando das gerações, né? Vocês vão assumir cargos gerenciais, eu tenho certeza disso. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Uma coisa que eu queria falar, a dificuldade que os gerentes de hoje, diretores, têm. Você contrata uma pessoa dessas gerações novas aí, de 18, 19 anos, é impressionante, 20 e poucos anos, é impressionante. O cara entra na empresa, na outra semana ele já está perguntando por que ele não foi promovido, ele já quer ser gerente do setor, ele já quer aumento de salário, sabe? E as coisas não são assim. Infelizmente, as coisas são um pouco mais lentas do que deveria ser. Isso de um modo geral, né? Mas esse pessoal, eles vêm com muita ansiedade. É muita ansiedade, sabe, Laura? E a gente tem que entender, é assim mesmo, é normal. Porque nasceu num mundo de constante mudança, né? Hoje você aprende uma nova tecnologia, um sistema novo que surgiu, você aprende aquilo, daqui 6 meses aquilo ali já está ultrapassado. Já tem um sistema novo, já tem uma tecnologia nova,
você já tem que fazer um novo curso, que aquilo ali que você aprendeu já não está sendo mais utilizado. Não, é impressionante, o mundo vai numa evolução hoje tão grande. Então, é por isso, eles nasceram já nesse mundo de evolução. Celular, você compra um celular hoje, daqui 1 ano, 2 anos, aquele celular não vale mais nada. Você tem que comprar outro celular já mais novo. A tecnologia nova que aparece. Você baixa um aplicativo hoje, daqui a pouco aquele aplicativo você não serve mais nada. Você tem que desinstalar ele, porque já apareceu outro aplicativo mais novo. E é uma mudança tão drástica. Então, vocês nasceram nesse mundo. E pensa lá naquele baby boomer. Aquele pessoal lá, a minha própria geração, eu mesmo, da geração X, me lembro muito bem nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, eu vivi os anos 80 inteiros, gente. Nada mudava. Nada acontecia. Gente, era um... Nossa, eu fico pensando aqui, gente, como é que a gente vivia? Sabe? Fica o ano inteiro. A vida era a mesma. Passava de um ano para o outro, a vida era a mesma. Chegava no outro ano, 83, a vida era a mesma. 84, a vida foi a mesma. 85, não tinha computador, não tinha internet, não tinha tecnologia. A mudança era muito lenta. Eram muito lentas as mudanças e tal. Então, nós já vivemos num mundo com pouca mudança. Então, eu mesmo, sabe, outro dia eu estava até uma reunião de professores, eu falei, gente, eu reconheço, eu sou um pouco resistente à mudança. Apesar de ser professor, de ser administrador de empresa, eu vivi num mundo de pouca mudança, então isso vai moldando a personalidade da gente. Eu nasci num mundo de pouca mudança, é bem provável que eu me acostume com pouca mudança. Então, 30 anos vivendo num mundo de pouca mudança, acaba me tornando um cara meio resistente à mudança. Gente, né, eu hoje, em função de ser professor e de estar convivendo com novas coisas constantemente, a gente acaba se adaptando mais facilmente. Mas sou meio resistente à mudança. Imagina o cara lá, o baby boom, o cara hoje que tem 60 anos. Ele é altamente resistente à mudança. Então, aí chega dentro da empresa. Você, de um lado, tem o baby boomers, o cara da geração X, de outro, você tem o cara da geração Y, geração Z, que aí um cara de cá quer que se muda a coisa da noite para o dia, quer que instale um programa novo, quer que coloque uma máquina nova, quer que aplique uma tecnologia nova, quer que a empresa passe a fabricar um outro produto e quer que as coisas mudem rapidamente, e o cara de cá não quer. O cara de cá, né, eles são prudentes, esse pessoal da geração X, baby boomers, eles são muito cautelosos. Para ele implementar uma coisa nova, ele pensa 1 milhão de vezes, ele planeja a coisa, ele vai ter certeza de que aquilo ali realmente pode mudar mesmo, e o pessoal de cá não quer que muda da noite para o dia. Então, isso é um ponto, que é uma diferença de enxergar o mundo, diferença de ver as coisas, sabe? Porque o mundo dessas pessoas são diferentes. E isso existe nas organizações de hoje. Por isso, isso é um dos motivos de tanto conflito. E se você não entende isso muito bem, você acaba acentuando o conflito. Porque quando você entende, né? E aí por isso que eu falo, você precisa passar esse conhecimento para as organizações. Parece ser uma coisa muito lógica, mas antes da gente estudar isso, você não compreende isso, não. Aí você chega na empresa lá, tá um querendo uma coisa, o outro querendo o outro, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Aí, se você não deixa isso claro entre as pessoas, o que as pessoas começam a pensar? Que um tá de picuinha com o outro aqui, que o cara de lá tá querendo te prejudicar, que ele pensa que ele quer fazer de uma forma diferente da sua, que ele não gosta de você. Sabe, começa a ter esse tipo de pensamento, fulano. Mas aí você, quando entende, é fácil de entender. Ele é de uma geração diferente. Ele nasceu num mundo diferente. A personalidade dele veio sendo moldada por um mundo diferente do meu. Então, um precisa entender melhor o lado do outro.
Quando você consegue entender, ameniza bastante o problema, né? Então, eu hoje, quando eu estou lidando com um jovem que acabou de entrar na empresa, que ele vem nessa ansiedade, eu sei trabalhar isso, eu chamo a pessoa, isso acontece comigo, eu tenho, né, vou completar 50 anos, estou lá na empresa, lá, contrato um carinha de 18, é muito comum, contrato uma pessoa de 18, embora eu já esteja um pouco mais adaptado às mudanças por ser professor, né, e tal, mas eu sou um pouco resistente à mudança. Aí vem um novo funcionário lá que quer que muda tudo, que quer que faça isso. Eu já percebo isso de cara, eu chamo, eu converso, eu tento entender melhor o lado dele, tento mostrar para ele isso, e tento passar para ele que ele também tem que ter um pouco de paciência, as coisas não vão mudar na velocidade que ele gostaria que mudasse. Então, a conversa se torna melhor. E aí eu vou fazer ele entender também que aquela ansiedade dele faz parte da geração dele, ele tem que ter calma, porque no mundo empresarial nem sempre as coisas vão naquela velocidade que ele gostaria, e que ele tem que me entender um pouco também, né? Eu sou de uma outra geração, e aí a gente vai se ajustando, a gente vai se entendendo melhor. Agora, no mundo empresarial, infelizmente, tem muita empresa aí, você chega, as pessoas não conhecem essas diferenças, não entendem esse conceito. Aí fica aquela rixa, o cara quer que muda, o outro cara não quer de lá, o outro daqui quer que faz isso, o outro de lá não quer que faz, e começa a brigar, começa a se desentender, né? Agora, você pensa bem, gente, olha a dificuldade, daqui a pouco ainda vai chegar essa geração alfa, que você pensa comigo, o pessoal que nasceu em 2010, 2011, 2009, 2010, aí, né, 2011, hoje está com 10, 11 anos de idade. Ainda não está trabalhando, mas daqui 5, 6 anos, eles já vão estar chegando nas empresas, são os jovens aprendizes, são os estagiários, né? Daqui a pouquinho, está chegando um pessoal, gente, que aí a gente não sabe nem para onde isso vai. Qual que vai ser a mentalidade desse pessoalzinho novo aí, ué? Que já nasceram na época que o homem já está colonizando, já está pensando em ir para Marte. Revolução completa. A gente não sabe, gente, daqui 5 anos, 6 anos, o quanto esse mundo nosso vai mudar. É uma incógnita. E como é que vai vir essa nova geração? Imagina essa nova geração chegando, aí é provável que esses baby boomers já estejam praticamente escassos já, mas o pessoal da geração X ainda está na empresa ainda vai ficar anos ainda na empresa, né? Eu, por exemplo, vou inteirar 50 anos, ainda vou trabalhar mais uns 15, 20 anos brincando. Esse pessoal da geração alfa vai chegar, geração X ainda está lá ocupando cargos ainda na empresa, e muito ainda. Então, a gente ainda é uma incógnita ainda, o que vai ser isso, como é que vai ser esse choque de gerações. Que eles vão vir num mundo agora radicalmente diferente, né? Então, olha para você ver, isso é um fator que gera conflitos nas empresas e você precisa pensar. O outro fator que nós vamos ver são as diferenças de traços de personalidade. Então, aí também é uma outra complicação que aparece. Nós vamos ver aqui, só esse estudo aqui, o MBTI, traços de personalidade, esse estudo aqui, ele já nos traz 16 tipos de personalidades diferentes. Nossa Senhora, olha para você ver. Eu vou mandar o teste para você fazer daqui a pouquinho, mas, o que eu quero que vocês entendam? Só esse estudo aqui do teste dos traços de personalidade, ele nos dá 16 tipos de personalidades diferentes. Dentre esses 16, algumas personalidades até que são parecidas, mas tem personalidades radicalmente diferentes. E pensam de forma completamente diferente. Agora, não tem mais a ver com geração, mas não. Não é com a idade, mas não. Independente em que ano a pessoa nasceu, isso aqui é uma coisa que forma a personalidade dela, que não tem a ver com a idade dela, não. É a personalidade dela. Que essa personalidade, a gente vai ver que ela pode mudar
ao longo de anos e anos, à medida que a pessoa vai amadurecendo, vai estudando, vai crescendo, que ela vai trabalhando essa maturidade dela, ela pode moldar a personalidade dela e alguma coisa mudar e tal. Mas ela nasceu com uma personalidade, sabe? Então, ó, esses traços de personalidade é um estudo chamado MBTI. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui, que eu vou mandar para vocês agora de uma vez, ó. Deixa eu ir lá, já mandar lá no grupo do WhatsApp, já vou mandar para vocês os 3 estudos que nós vamos ver. Deixa eu só minha internet voltar aqui. A internet minha está vacilando demais aqui no celular. Ó, deixa eu mandar para vocês aqui. Mandar lá, teste de personalidade do MBTI. Deixa eu mandar ele aqui primeiro. Mandando lá no grupo lá do WhatsApp. Vou mandar a prova, vou mandar já os 3 de uma vez. O teste do dominância cerebral. Dominância cerebral. Curva de sexta. E o teste DISC. Nós vamos fazer, vou mostrar esses 3 testes hoje para vocês. Muito interessante isso. Teste DISC. Então, depois vocês deem uma conferidinha lá no grupo do WhatsApp de vocês. Para você, eu não quero que você fique agora ao longo da aula fazendo o teste, não. Eu vou ensinar você como fazer o teste. Eu vou abrir depois ele aqui e mostrar para vocês, que eu quero que vocês façam com calma. Esse teste, não adianta você fazer correndo ali, então, porque são 30 questões lá que você tem que responder, e aí você, de repente, vai querer agora fazer afobado aí durante a aula aí, e fazer de qualquer jeito, aí vai dar um resultado que, de repente, não é exatamente o resultado da sua personalidade. Aí depois o aluno reclama, professor, o meu aqui não deu muito certo comigo, não, homem. Fez correndo um negócio, tem perguntas ali que você fica meio na dúvida. Então, você tem que pensar, ficou na dúvida, o que realmente mais se aproxima de você. Então, tenta dar a resposta. Quando está na dúvida, e vai acontecer dúvidas, você vai pela que mais se aproxima de você. E aí, de repente, você faz isso rápido, faz sem pensar direito, marca, dá uma resposta lá que não era realmente a mais precisa com a sua personalidade, vai interferir no resultado final do teste. Depois o aluno vai reclamar, né, e que não deu lá o resultado que ele gostaria que desse. Então, pessoal, vamos voltar aqui, vamos ver o que significa esse MBTI, que é o primeiro teste aqui que eu tenho para trazer para vocês aqui. Depois eu vou entrar no site lá para mostrar para vocês como fazer, e lá no site tem os resultados, tá? Esse teste, olha lá, está falando aqui, né? Existem vários estudos para estudar a personalidade. Aqui nós usaremos um muito famoso MBTI, que é um resumo da teoria de Carl Gustav Jung. Isso aqui, gente, não é uma coisa criada agora, não. Isso é uma coisa que veio sendo estudado mais anos e anos e anos. Esse Carl Gustav Jung começou a estudar isso lá nos anos 20. 1920, alguma coisa. Ele fez um primeiro estudo sobre esses traços de personalidade. Depois, esse estudo, ó, lá nos anos 40, isso foi mais bem estruturado por Catherine Cook Briggs e sua filha, Isabel Briggs Myers, que passou a ser intitulado MBTI. Então, ele chama MBTI em função dos sobrenomes. Tá vendo, ó? De Catherine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers. Os sobrenomes, ó. Myers-Briggs. Myers-Briggs Type Indicator. Indicadores de tipo de personalidade, Myers-Briggs. Isso que chama MBTI. Então, olha para você ver, isso vem sendo estudado, gente, ó, há anos. E aí eu até quero chamar a atenção de vocês, eu vou mostrar já como fazer, mas deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Eu até estava buscando um site falando sobre isso para mandar para vocês, e aí vi alguns ali, até desisti de mandar, porque eu começo a assistir o vídeo, estava buscando um vídeo, assisti alguns vídeos ali querendo
achar um vídeo para mandar para vocês e desistir de mandar. E até peço, chamo a atenção de vocês para uma coisa. Tomar cuidado com o que você vê na internet. A internet ela é muito boa, ajuda a gente um monte de coisas, muito prática na nossa vida e tal, mas nem tudo que está na internet está 100% correto. Eu posso criar um site, ó, eu tenho meu canal lá no YouTube. Eu posso criar um vídeo aqui e postar lá, ué, falando o que eu acho. Vai ser postado lá, o YouTube não vai proibir eu de postar. Se uma hora o YouTube perceber que eu postei algo que está errado, que está indevido, ele vai dar um jeito de tirar aquele vídeo do ar. Mas até que tire está lá. Né? E nem tudo eles têm como fiscalizar tudo, não. Tem muita coisa que está lá que não está 100% correta. Então, tome cuidado, porque tem um vídeo que eu fui assistir falando sobre isso, MBTI, uma menina, eu estava até gostando da forma como ela estava lidando ali, explicando e tal. Daí a pouco a menina falou assim, mas esse estudo ele não é muito confiável, porque ele pode ter uma variação muito grande. Você faz o teste hoje e dá um resultado. Mês que vem você faz e pode dar um resultado completamente diferente. Eu falei, não, nem essa senhora Priscila, a menina viajou. Não é bem desse jeito que ela falou, não. Então, tome cuidado. Esse teste não é confiável? Claro que é. É um teste altamente confiável. Para você ter uma ideia, quando eu fiz a minha inscrição para a Uniswan, que eu participei do processo seletivo da Uniswan, eles me pediram para fazer o teste. Aí eu falei, olha, eu já fiz, eu já tenho o resultado. Ah, você já fez? Já tem o resultado? Fez recentemente? Eu falei, não, então só me dá o resultado aí. Dei lá, é esse, o meu resultado aí, ó, está aqui no meu crachá, ó. Em algum lugar do meu crachá, não vai dar para vocês verem, que está pequenininho. Vou mostrar para vocês verem. Não sei se vai dar para ver. Olha lá, ó. Embaixo de a hashtag SouUniswan, tá lá, ó, é NFP. No meu crachá tem o resultado. Perfil é NFP. No meu crachá tem ali o resultado. Todos os professores. Então, eles, na Uniswan, fizeram o teste comigo, então esse teste não é confiável. O que pode acontecer? Essa menina ouviu falar uma coisa, interpretou errado e falou diferente. O que pode acontecer, que isso aí realmente aconteça, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Ao longo da vida, nós vamos moldando a nossa personalidade. Isso acontece. Então, eu mesmo já reparei que de alguns anos para cá, o meu resultado ali deu uma pequena alteração. Vou até explicar o porquê. Né? Então, o que pode acontecer é isso. Se eu faço o teste quando eu tenho 20 anos, vai dar meu resultado. Se eu fizer com 21, bem provável que vai dar o mesmo resultado. Com 22, em 2 anos, a pessoa não muda radicalmente a sua personalidade. Agora, gente, a gente faz uma faculdade, depois você faz uma pós-graduação, você entra numa empresa, trabalha 10 anos numa empresa. Ao longo da faculdade, gente, você passou a estudar um monte de coisas diferentes. Você já começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Você começa a ter contatos com pessoas que vão te ajudando a moldar o seu caráter, a sua personalidade. Ao longo da sua vida, uma série de coisas você vai vendo e falando, opa, não, peraí, isso aqui não é correto, não. Isso aqui não dá certo mais comigo, mas não, vou tirar isso da minha vida. Ah, não, isso aqui eu gostei, isso aqui eu vou incorporar à minha vida. Então, você vai moldando a sua personalidade. Você vai participando de palestras extraordinárias aí, com pessoas que chegam e te falam coisas que você fala, opa, isso aí é bacana, eu vou trazer isso para a minha vida. Então, você, ao longo dos seus anos de estudo, de trabalho, de convivência, de experiências, você vai moldando a sua personalidade. Então, pode acontecer de, ao longo de anos e anos e anos, chega um ponto que você sofreu uma certa mudança em alguma coisa da sua personalidade.
e alguma coisinha do seu resultado, do seu teste, ao longo de anos, pode ter alguma alteração. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo até de uma alteração que aconteceu comigo. Vamos falar do teste aqui para a gente ver o que significa esse teste, ó, para quem ainda não viu. Olha lá. A chave contida no MBTI é identificar e descrever tipos de personalidade a partir de elementos tais como... Em primeiro lugar, gente, ó, esse teste tem um teste manual mesmo para você fazer. Nesse livro bacana aqui do Chiavenato, ó, Escolha Seu Futuro, nesse livro, o lugar aqui onde fala sobre o teste, tem o teste para você fazer, se você quiser ir fazendo manualmente. Só que hoje não justifica eu passar esse teste para vocês fazerem manualmente, porque tem lá um link do site lá que você já faz através do site de forma mais rápida. E eu acho que até com uma maior precisão, tá? Mas se você for fazendo manualmente, é até bom para mim te mostrar o que tem por trás desse teste. Primeiro, você vê uma série de frases relacionadas ao seu mundo favorito. E você vai identificando se você é uma pessoa mais extrovertida ou uma pessoa mais introvertida, tá? Aquelas pessoas que gostam que focalizam o mundo exterior, ela é mais extrovertida, ela é mais aberta a outras pessoas, ela gosta de conviver com pessoas, ela gosta de trabalhar em equipe, ela se dá muito bem ela tem uma característica de interpessoalidade muito grande, né? Enquanto outras pessoas são mais introvertidas. Elas gostam mais de ficar reservada, de viver mais o seu mundo, de trabalhar mais sozinha. Então, quando você faz o teste lá, você vai vendo frases que você vai identificando e, no final, você identifica se você é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida. E aí, se for extrovertida, você marca a letra E. Separa a letra E. Depois, você vai lá uma série de frases para você identificar como você processa a informação que você recebe. Quando você recebe uma informação, você processa ela com base na sua sensação ou com base na sua intuição. Então, você vai vendo lá as frases e vai identificando, até chegar à conclusão que você é uma pessoa que está mais para sensação. Então, você separa a letra S. Como você toma suas decisões na vida? O terceiro grupo aqui, ó. Terceiro grupo de elementos. Você toma suas decisões com base no pensamento ou com base no sentimento? Normalmente, pessoas com base no pensamento são aquelas pessoas que tomam decisões mais rápidas, enquanto outras, elas ficam protelando para tomar decisão, elas pensam, elas vão buscando mais informações para elas poderem tomar uma decisão na vida. Não é assim? Tem pessoas que tomam decisões mais rápidas e outras tomam decisões de forma mais... Ela precisa de mais elementos para chegar à conclusão de qual decisão ela toma. Então, se você toma decisões com base no pensamento, letra T, que vem do inglês, né? Por que não é P? Porque vem do inglês de thinking. E pessoas que tomam decisões com base no sentimento é F, porque vem do inglês de feeling, né? Então, se você é do pensamento, separa a letra T. Se é do sentimento, separa a letra F. E como é que é a sua estrutura, o seu estilo de vida? Você toma suas ações com base no julgamento ou com base na percepção? Então, aí você vai ver as frases que tem lá no teste, você vai analisando uma parte ou outra, até chegar à conclusão, não, eu sou uma pessoa mais que toma ações com base no julgamento. Então, separa a letra J. Então, gente, ó, você tem isso aqui, você vai formar um joguinho de 4 letras, que podem dar 16 combinações. Você pode ser ESTP, você pode ser ENTJ, você pode ser ISFJ, você pode ser INFP. Então, dão 16 personalidades diferentes. E aí, uma coisa, analisa aqui comigo.
Você pode ter personalidades mais parecidas. Por exemplo, pode ter uma pessoa que é ESTJ e uma outra é ESTP. A variação foi só na estrutura, no estilo de vida dela. O resto deu igual, mas com relação ao estilo de vida, deu uma variação. Então, ela tem uma parte da personalidade dela parecida com a outra. Agora, você tem pessoas aqui radicalmente diferentes. Ó. Pode ter uma pessoa que é ESTJ e a outra é INFP. Então, você está vendo? Uma pessoa é mais extrovertida, a outra é mais introvertida. Uma pessoa processa informação com base na sensação, a outra de lá com base na intuição. Uma pessoa de cá toma decisão com base no pensamento, a outra lá com base no sentimento. Então, são pessoas que têm personalidades diferentes, né? E, gente, dentro da empresa você tem essa salada de pessoas de personalidades diferentes. Então, começa a fazer uma relação aqui. Dentro de uma empresa você tem pessoas que nasceram num mundo diferentes, elas são de gerações diferentes, e, além disso, elas têm personalidades diferentes. Certo? Então, elas pensam muito diferente uma das outras. Então, a probabilidade de conflito aí é muito alta. Uma vai querer tomar uma decisão mais rápida, a outra quer. Ela já nasceu num mundo que ela pensa 1 milhão de vezes para tomar a decisão. E, ao mesmo tempo, ela precisa de mais informações para tomar a decisão, enquanto o outro de lá não. A decisão para ele tem que ser tomada mais rapidamente. Aí o conflito começa a aparecer. Olha para você ver. E aí, gente, ó, eu falei que eu ia falar para vocês uma mudança que ocorreu comigo. Realmente eu reconheço, e sim. Quando eu fiz esse teste, foi há muitos anos, a primeira vez, muitos anos atrás, deu ENFP. Então, naquele primeiro momento, deu ENFP. Hoje eu faço da INFP. Olha para você ver, o que mudou aqui? Mudou de extrovertido para introvertido. E aí eu fui parar para fazer uma análise realmente, gente. Que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo, vai envelhecendo. Eu já estou próximo de 50 anos. Eu hoje, eu reconheço, eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu tinha 20 e poucos anos. Mesmo quando eu tinha 30 e poucos anos. Quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, nossa, eu era uma pessoa muito mais extrovertida do que eu sou hoje. Eu era aquela pessoa que adorava sair de casa, fazer amizades, gostava de conviver com o maior número de pessoas possível. Hoje, não quer dizer que eu não gosto mais de conviver com os outros, não. Mas é uma questão que veio acontecendo comigo e que eu acho que com muitos de vocês também vai acontecer. A gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, vai mudando a nossa personalidade, a gente vai se tornando mais reservado. Então, hoje, eu sou uma pessoa muito mais reservada, muito mais caseira, eu sou muito mais introvertido do que eu era antigamente. Então, hoje, não quer dizer que eu não gosto de conviver com pessoas, não, eu gosto, eu não amo dar aula e tal, mas, assim, o meu ciclo de amizades reduzi bastante, amigos mesmo, reduzi bastante. Antigamente eu tinha amigos que não acabava mais. A gente vai começando a perceber que as pessoas não são tão confiáveis quanto pareciam, né? Muito, aí você vai selecionando mais as suas amizades, você vai restringindo mais a sua convivência com outras pessoas. A gente começa a se dedicar mais aos seus projetos pessoais, a gente começa a não gostar mais tanto de ficar saindo e convivendo com outras pessoas, vai preferindo viver sozinho em casa. Então, realmente, isso é um processo lento, mas hoje eu sou uma pessoa muito mais introvertida do que extrovertida. Então, mas isso não foi um processo que mudou de um mês para o outro. Foi ao longo de 20 anos, 30 anos, sei lá, ao longo de 15 anos, aí, 20 anos, aí eu fui mudando. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação,
trabalhar nas empresas, eu fui ser gerente de empresa, eu fui dar aula em faculdade. Tudo isso, gente, mas mudou radical, graças a Deus mudou para melhor, né? Só também não quero ser mal interpretado, não quer dizer que eu parei de gostar de conviver com pessoas. Não, não, não. Tem nada a ver. Eu tenho os meus amigos, eu tenho aí todas as minhas turmas, meus alunos, eu adoro conviver com pessoas, grupo de professores aí que eu convivo, eu amo esses professores todos, que tenho um orgulho danado de conviver com todos, só que também eu passei a viver um mundo mais reservado meu aqui. Isso é comum, vai acontecer com muitos de vocês, eu tenho certeza disso. Mas vamos lá então, pessoal, como fazer então esse teste? Eu mandei o link para vocês, ó. Vou entrar aqui no Google, nosso Google bonito aqui, né? MBTI personalidades, ó. É esse aqui, ó. Tipos de personalidade. 16 personalidades, ó. Eu mandei o link para vocês, ó. Gente, ó, teste de personalidade é facinho. Você vai gastar aí uns 10, 12, 15 minutinhos. Então, mas faça depois com calma. Porque é bom que você faça com calma para você não responder coisas erradas aqui. Porque se você responde algumas perguntas erradas aqui, depois pode dar uma divergência no seu resultado, tá? Mas é simples, ó. Você acha difícil se apresentar para os outros? Se você acha, você concorda plenamente com isso, então marca aqui, concordo. Se você acha, não, nem tanto, eu não tenho tanto, então você pode marcar, né? Ou aqui ou aqui. Se você discorda, né? Você tem muita facilidade de apresentar para os outros, bota discorda. Ou se não, bota aqui em partes. Se você nem concorda, nem discorda, coluna do meio, né? Aí ele já abre a outra pergunta. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos, viaja nos seus pensamentos, que ignora ou esquece do seu entorno, né? Eu sou uma pessoa assim, eu começo a pensar nas minhas coisas, me concentro nos meus negócios, pode estar caindo o prédio do lado ali que eu nem vejo. Daqui a pouco chega alguém aqui, professor, você não viu que o prédio do lado ali caiu? Não, nem percebi. Eu vi, quando eu entro na minha vida aqui, eu não percebo as coisas ao redor acontecer. Então, concordo plenamente. Se você nem concorda nem discorda, marca a coluna do meio. Se você discorda, então marca discorda. E à medida que você vai marcando, ó, ele vai abrindo. Você pode fazer isso no próprio celular, tá? Precisa de abrir no computador, não. Eu mandei o link para você, faça no próprio celular. E você vai marcando tudo. No final, ele já te dá o resultado, só as 4 letrinhas. ISTJ, por exemplo. Quando ele te der o resultado, você vem cá, ó, tipos de personalidade. Aliás, ele já vai te dar o resultado, ele já vai te levar para o resultado certo. Eu, por exemplo, deixa eu procurar o meu, ó. Eu era lá o ENFP. Aqui, ó, eu sou esse cara, ó, ativista. Aí você clica ali, ele vai te dar uma série de coisas a respeito da sua personalidade. Ó, a personalidade ativista é um espírito verdadeiro, espírito livre. Eles são geralmente os que alegram a festa, estão menos interessados na emoção pura, no prazer do momento, que estão em desfrutar das conexões sociais. Aí ele vai falando coisas sobre a minha personalidade, ó. Mais do que apenas pessoas sociáveis, agradáveis, porém os ativistas são moldados por sua natureza visionária, tá vendo? Então, tem uma natureza visionária, permitindo que eles leiam entre as linhas com curiosidade e energia. Tendem a ver a vida como um enigma grande, complexo. Então, tem uma série de coisas sobre a minha personalidade, ela vem através de um prisma de emoção, compaixão, misticismo. Tudo isso tem muito a ver realmente com a minha vida mesmo, com a minha personalidade. E aqui, gente, ó, quando eu paro para analisar, o que eu quero depois que também vocês façam, que vocês tentem identificar pontos fortes e pontos fracos seus, coisas que vocês precisam trabalhar melhor na sua vida. Coisas que têm a ver com a sua personalidade e que, de uma certa forma, isso pode te prejudicar, que você precisa trabalhar aquilo melhor, para que você não deixe que aquilo ali atrapalhe você
profissionalmente. Depois eu vou mostrar algumas coisas da minha personalidade, dos meus pontos fortes, meus pontos fracos. Eu vou explicar melhor para vocês aqui como trabalhar isso. Vamos olhar para você ver, tem uma série de coisas aqui falando sobre sua personalidade, ó. Você vai realmente conseguir identificar coisas sobre seus pontos fortes e seus pontos fracos, tá? Eu até aconselho você criar um documento no Word para você depois ficar, copiar esse texto aqui e jogar para um documento no Word, salva como testes de personalidade, salva isso lá, que depois você faça os outros testes também, coloque tudo. Crie um documento no Word com os resultados de todos os seus testes, para você fazer uma análise sobre você, para você identificar realmente quem você é, pontos fortes seus, pontos fracos seus, traços da sua personalidade que você precisa refletir melhor sobre você. E aí, gente, esses testes, eles servem para duas coisas básicas. Em primeiro lugar, você se conhecer melhor. São testes de autoconhecimento. Serve para você se conhecer melhor, conhecer seus pontos fortes, conhecer seus pontos fracos. E, no segundo momento, eles servem também para você aplicar isso com outras pessoas da sua equipe. Quando você estiver numa posição de liderança, né? Você chegar na sua equipe lá e explicar esse teste para a equipe, passar isso aí, pode fazer um exercício. Um dia que você quiser fazer um treinamento com a sua equipe lá, você pode reunir sua equipe e falar, gente, ó, hoje eu quero fazer um treinamento com você sobre o autoconhecimento, para vocês se conhecerem melhor. E aí você aplica o teste, peça as pessoas da sua equipe para fazer os testes, depois peça para cada um ler o seu resultado e mostre para as pessoas da sua equipe as diferenças de personalidade que existem entre as pessoas da equipe, para que as pessoas da equipe entendam que a personalidade do seu colega é diferente da personalidade dela. E aí você vai entender que tem pessoas ali dentro da sua equipe com personalidade muito diferente da outra. E aí você já começa a perceber, tá vendo, fulano? Por isso que às vezes você fica divergindo do outro. Por isso que às vezes a sua ideia não bate tanto com a ideia do fulano. Não é que o fulano está querendo ir contra você. Ele tem uma personalidade um pouco diferente da sua. E aí as pessoas começam realmente a entender e começam a conviver melhor. O objetivo é esse. Que aí você passa a entender, não, bom, então realmente o problema está aí. Não quer dizer que o fulano fica contra as minhas ideias aqui na empresa. Não é isso, é porque ele tem uma personalidade diferente. Como é que eu vou trabalhar isso, então? Como é que eu vou procurar? E aí você, como líder, vai poder ajudar as pessoas a se entenderem melhor dentro da equipe, a se aceitarem melhor. E aí a equipe convive melhor, trabalha menor. Aí, de vez em quando, vai ter algum conflito ou outro, mas você reduz o conflito e você trabalha melhor o conflito. Que quando elas começarem a se divergir, aqueles dois lá que começam a se divergir, você chama os dois para uma reunião e fala, fulano, vocês estão vendo? Nós estamos falando aqui, vocês têm realmente personalidade diferente, vocês têm que se entender. Não pode entrar em conflito um com o outro aqui, nós somos uma equipe. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo caminho. O que está acontecendo aqui das divergências são diferenças de personalidade. Vocês têm que entender isso. E aí as pessoas voltam a se entender melhor. É incrível quanto isso ajuda você a liderar um grupo de pessoas. Esse é o primeiro teste. Eu vou dar um pequeno intervalo de 5 minutos para abastecer minha água. Minha voz já está quase uma semana inteira dando aulas aqui. Minha voz já está ficando já escassa já. Aí eu vou falar do teste da dominância cerebral, que é muito bacana. Vou falar do teste DISC, que agora é rapidinho esses dois testes. E depois eu vou mostrar para vocês a atividade supervisionada bonita. Vou explicar para vocês como fazer a atividade supervisionada. Então não saiam daí, que no final nós vamos falar da atividade supervisionada. 5 minutinhos, nós estamos de volta, pessoal.
Pessoal, vamos dar sequência, então. Vamos ver mais teste aqui, então. Ó, o próximo teste, dominância cerebral. Também mandei lá para vocês. Vamos entender o que está por trás desse teste, né? A teoria de Ned Herman classifica os estilos de pensamentos em relação ao lado do cérebro dominante. Uma coisa diferente agora, hein? Pessoas dominadas pelo lado esquerdo do cérebro são descritas como analíticas, lógicas, sequenciais. As dominadas pelo lado direito são mais intuitivas, baseadas em valores e não lineares. Segundo Ned Herman, as pessoas têm 4 estilos comportamentais básicos: analítico, controlador, experimental e relacional. Nós vamos entender isso melhor, peraí. E que, em geral, existe a predominância de um deles em cada pessoa, apesar de todos terem um pouco de cada. Então, também não confunda uma coisa aqui que eu vou explicar já já. O estilo predominante influencia a forma de pensamento e o comportamento das pessoas no seu dia a dia. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Essa dominância cerebral, deixa eu explicar com mais detalhes aqui para vocês. Essa imagem que está aí na tela é o seu cérebro, como se você estivesse olhando de cima. Você estivesse olhando a cabeça da pessoa de cima. Então, ó, algumas pessoas usam mais predominantemente o lado direito do cérebro, outras pessoas usam mais predominantemente o lado esquerdo do cérebro, e, ao mesmo tempo, umas pessoas usam mais predominantemente a parte da frente do cérebro, e outras pessoas usam mais predominantemente a parte de trás do cérebro. Então, isso dá 4 quadrantes, ó. Tem algumas pessoas que usam mais predominantemente o lado direito de trás, outras pessoas o lado direito da frente, outras pessoas usam mais o lado esquerdo da frente e outras pessoas usam mais o lado esquerdo de trás. E isso, gente, gera também 4 tipos de pessoas aqui, ó. Você tem o relacional, você tem o experimental, que, né, o lado direito da frente, você tem o analítico, lado esquerdo da frente, e você tem o prático ou o controlador, que é o lado esquerdo de trás. E aí entenda uma coisa, gente, é mais predominantemente. O que o autor da teoria falou? Nós usamos o cérebro como um todo. Não quer dizer que você só usa uma parte do cérebro, não. Você usa o seu cérebro como um todo. Usa todas as partes do cérebro. Só que você usa predominantemente uma região do cérebro. O seu cérebro tem uma regiãozinha dele que você usa mais do que as outras. E isso te traz características diferentes das outras pessoas que usam outra parte do cérebro. Então, gente, olha, deixa eu contar para vocês uma experiência que eu passei muito interessante, que aí serve para você entender a aplicabilidade desses testes. Eu trabalhei numa empresa que de vez em quando eu cito aqui, né? Lá no meu passado, eu fiquei muitos anos numa empresa, que essa empresa ela tinha um problema sério. O que era o problema dela? Os gerentes da empresa, eles não se entendiam. Era uma coisa horrorosa. E eu era gerente lá nessa empresa, gerente comercial. Era gerente comercial. E entre os gerentes, nós tínhamos um problema sério de convivência. Muitos deles não se davam bem, né? A gente vivia ali achando que um estava querendo prejudicar o outro, um estava contra o outro, e direto e reto dava aquele problema, uma divergência lá, estava um conflito sério entre os gerentes. E o diretor da empresa, ele já não sabia mais o que fazer, porque era o maior desafio que ele tinha na mão. Ele precisava de todos os gerentes. Todos eram importantes. Mas o desafio do diretor era fazer eles trabalharem em conjunto. E não conseguia. E ele mesmo não sabia o que fazer. Um belo dia, ele contratou uma empresa de consultoria, de RH. E, né, além de outros desafios que essa empresa de RH teve, o principal desafio que o diretor mais queria
era que essa empresa de consultoria amenizasse esse problema do conflito entre os gerentes. Então, deixa eu contar um episódio que eu passei lá nessa empresa uma vez. Eu tinha um cara lá da área de informática que eu vivia em pé de guerra com esse cara, a gente não se entendia. E eu achava que esse cara estava, na verdade, era querendo me prejudicar. E eu acho que ele pensava que eu estava querendo prejudicar ele. Deixa eu contar um exemplo de uma vez que aconteceu uma coisa lá. Eu era gerente de vendas, né? Então, minha função era vender a empresa. Recebia o cliente lá e a minha função era convencer o cliente lá, a pessoa, né, que estava lá, a vir a ser cliente da empresa, a contratar a nossa empresa. Então, eu ia mostrar para a pessoa os benefícios da nossa empresa, tinha um contrato, no final, convencer a pessoa de contratar a nossa empresa, de assinar o contrato, para a nossa empresa administrar o condomínio daquela pessoa. Então, eu estava atendendo uma senhora lá, fiquei lá durante uma manhã toda, uma conversa longa, mostrando que a nossa empresa ia fazer isso, que a nossa empresa ia fazer aquilo, que ia ser melhor para isso, que ia ser melhor naquilo. E no final da conversa, a mulher chegou à conclusão, ficou convencida de que tinha que contratar a nossa empresa. Quando vê, essa mulher virou, pegou já a caneta e falou, tá bom, Eduardo, então pode imprimir o contrato lá que eu vou assinar. Vou assinar o contrato. Nossa, é difícil, né? Você chegar nesse estado, convencer a pessoa a assinar o contrato da sua empresa. Aí, a hora que ela mandou imprimir o contrato, eu já fui imprimir o contrato, a impressora emperrou. Eu olhei e falei, Jesus amado, a mulher aqui com a caneta na mão para assinar o contrato, a impressora emperrou e não imprimia. E deu um problema lá. Eu imediatamente pedi ela para aguardar, liguei para esse gerente da informática, fulano, peça, pelo amor de Deus, para o assistente vir cá, para ele acertar a minha impressora, porque a mulher está aqui esperando para assinar o contrato, a impressora emperrou. O que o cara virou e falou? Eduardo, infelizmente eu não posso mandar, não. Como não pode? Não, você sabe como é que é o procedimento da empresa. Você tem que ir lá no site, lá na nossa intranet, você tem que fazer um requerimento, você tem que abrir a chamada, essa chamada vai entrar na fila, daqui a pouco, a hora que chegar isso aqui para mim, a sua solicitação, eu vou analisar a prioridade ou não desse atendimento para eu poder programar para o assistente ir até aí e corrigir sua empresa. Eu falei, meu filho, mas eu estou com uma cliente aqui na minha frente. Ela está aqui esperando. Eu sei que tem esse procedimento da empresa, mas acontece que é uma emergência. Eu preciso que você mande agora um cara para arrumar a minha impressora. Ele virou lá, infelizmente eu não posso mandar. É a norma da empresa, tem a regra, tem a norma, tem esse procedimento. Eu não posso passar por cima da regra, eu não posso atender. Você, por favor, faça o requerimento lá, que no momento oportuno eu vou mandar a pessoa. Gente, eu falava, esse cara, ele só pode estar querendo avacalhar minha vida, não pode, ué. Não é possível que a pessoa não entende que é uma prioridade. Eu sei que existe a norma da empresa, mas, ué, toda norma tem a sua exceção. E eu achava que ele tinha que mandar o cara lá. E ele falava, não, você tem que preencher o requerimento, eu não posso mandar o cara aí, não. E acabou, gente, que nesse dia lá a mulher foi embora sem assinar o contrato. E eu, na minha cabeça, o que eu pensava? Esse camarada, ele tá de picuinha comigo, esse cara quer me prejudicar. Ele sabe que ele poderia mandar o cara, ele tem que abrir uma exceção. Gente, isso era um exemplo. Aí, o que aconteceu? No dia que essa consultoria nos reuniu, foi fazer lá o treinamento com a gente, veio fazer um treinamento de liderança, e veio e fez esses testes com a gente, e principalmente quando fez esse teste da dominância cerebral, aí cada um dos gerentes fez o seu teste, cada um dos gerentes leu o resultado do teste para os outros ouvirem, e esse cara da consultoria, ele veio explicando para a gente. Tá vendo, gente? Ó, o fulano lá da informática, esse cara da informática, na verdade, ó, por que que dava problema comigo? Ele era o analítico. Eu era o relacional. Olha aqui, gente, completamente oposto. Eu era o relacional. O cara lá da informática era o analítico. Olha só, eu penso com o lado direito de trás, ele pensa com o lado esquerdo da frente.
Olha lá, eu sou o cara interpessoal, eu sou o sentimental, eu sou o sinestésico, o emocional, que mexe com as emoções. Por isso que eu sou da área de vendas, da área de marketing. Por isso que eu sou professor, por isso que eu sou músico. A gente tende a caminhar por esse lado, porque a gente se sente, né? Por isso que eu mexo com RH, dou aulas na área de RH, eu gosto de pessoas. O camarada lá da informática, olha lá, ele é o lógico, o analítico, o factual, o quantitativo. O negócio dele é mexer com processos. Então, para ele, tudo tem norma, tudo tem regras. Por isso que ele é daquele jeito. Quando eu falei, dá para mandar o cara aqui? Não, tem a norma da empresa é o quê? Você tem que fazer o requerimento lá no site. E, gente, para ele, na cabeça dele, se tem uma norma, tem que ser seguida, pronto, acabou. Para mim, que sou relacional, toda regra tem uma exceção. Tem a regra, tudo bem, mas tem a exceção. Era uma emergência. Na minha cabeça, o cara tinha que quebrar a regra, tinha que mandar. Na cabeça dele, regra não tem exceção. Regra é regra. A não ser que chega o diretor da empresa lá e dê a ordem para ele. Aí é diferente. Mas enquanto tiver a norma, tiver a regra tem que ser seguida. Sabe, olha para você ver, se você pegar as características aqui é um resumo, né? Eu peguei um resumo aqui, ó. Olha lá, o relacional, ó. Eu observo o ambiente de forma intuitiva, construo cenários, comunica eficazmente planos, consegue apoio, trabalha com questões humanas. Eu trabalho muito mais com questões humanas do que com questões lógicas, racionais, técnicas. Ele é o analítico, ó. Define o objetivo, coleta dados, analisa informações, tem clareza no entendimento, faz análise financeira das ações, faz considerações técnicas apuradas, faz análise de risco, tá vendo? É completamente diferente de mim. Olha que outra coisa interessante, ó. Olha que outra coisa interessante, né? Nessa empresa lá. Tinha um cara lá que era o gerente financeiro, que todo mundo também reclamava dele, porque ele era, gente, sabe, um excesso de controle dos negócios. Ele estava com a missão lá de controlar os custos da empresa, então ficava com os mínimos detalhes. Às vezes eu achava que ele era detalhista demais. Nossa, só esse cara também, que cara chato, o cara vem, quer saber lá os mínimos detalhes de quantas xerox o setor gastou, quantas ligações, quanto gastou de ligações, de os controlando os custos nossos de passagens, de táxi, de outra, sabe? Controlando os detalhes de tudo. Aí todo mundo achava que era um excesso de rigor, aquele controle todo que ele fazia. Quando a gente foi ver, ele era o controlador, ele era o prático aqui, o controlador. Ele era lá o cara organizado, sequencial, planejador, detalhista. É um cara que se apega aos mínimos detalhes do negócio. Ele quer saber quantas xerox cada um gastou, quanto cada um gastou de passagem, não sei o quê. Então, não é porque era maldade dele ficar querendo controlar os detalhes. Não, é porque o cérebro dele é programado para aquilo. Aí a gente entende melhor o nosso colega. Gente, e quando essa empresa fez isso, você não imagina o quanto melhorou o nosso convívio. Quanto melhorou o nosso convívio. Que eu, por exemplo, passei a entender que aquele cara lá da informática, ele era daquele jeito, não é porque ele estava contra mim, não é que ele estava com picuinha comigo, não é porque ele queria me prejudicar, porque o cérebro dele é assim, ué. Né? Se tem uma norma, tem que ser seguida, né? Tinha um cara lá, um outro gerente, que ele vivia reclamando comigo, porque eu não era muito adepto a essas questões dos controles, de controle de ponto dos meus funcionários, mas eu achava o seguinte, gente, aqui nós somos a área de vendas. O funcionário tem que ter liberdade para ir visitar cliente, então não tem que ficar controlando a hora que ele saiu para o almoço, e o cara achava que eu tinha que ter um controle. Mas aí ele também era controlador, e eu era o relacional. Aí ele também passa a entender que nós ali da área de vendas, nós somos assim, né? Nós gostamos das coisas mais livres, mais abstratas, não gostamos muito de controles, e nós estamos ali para vender a empresa.
Aí, uma pergunta que surge também, muita gente fala, tá, professor, mas então qual o perfil de profissional que é melhor para uma empresa? Não existe, não existe um perfil melhor. O que você tem que entender é que esses perfis, eles se complementam. Uma personalidade complementa a outra. Uma dominância cerebral complementa a outra. A empresa, na verdade, ela precisa de todos. Você precisa saber fazer as pessoas trabalharem melhor. Por que ela precisa de todos? Porque se você parar para pensar, ó, se você pegar aquele cara lá da informática, lá nessa empresa que eu trabalhei, se você pegar aquele cara da informática, botar ele lá na minha área, para ele vender a empresa, não vai dar certo. Ele não vai conseguir vender a empresa como eu vendo. Porque eu sou aquele cara interpessoal, emocional, eu boto a emoção ali na venda, eu consigo chegar e sensibilizar a pessoa e convencer a pessoa de que a nossa empresa é melhor para o condomínio dela. Agora, se me pegar e colocar lá na área dele para eu programar o sistema da empresa, também não vai dar certo. Porque ele tem características, ele faz melhor do que eu. Ele tem características cerebrais lá, de personalidade, que permitem a ele fazer aquilo melhor do que eu faria. Se fosse me colocar lá para controlar os custos da empresa, também seria uma tragédia. Eu não gosto de ficar controlando o negócio, custo, controlando horário de trabalho. Eu não gosto, eu não tenho esse perfil. Meu negócio é mais emocional. Mas a empresa precisa de um cara para controlar, os outros não precisam. Senão, vira bagunça da empresa. Né? Os custos começam a subir se não tem alguém mais rígido ali, mais detalhista, para chegar, para fazer um planejamento dos custos, para controlar esses custos, a coisa não vai funcionar, a empresa vai ter problema. Né? Como você faz esse testezinho? Eu mandei para vocês lá, né, pessoal? Ó. Teste dominância cerebral. Eu mandei para vocês, ó. É esse aqui, ó, personalidades.mob. Ó, aqui mesmo. Por isso tem que fazer com calma, ó. São várias coisas, ó. Primeiro, aqui são 12 questões. Na primeira, marque os 5 sentidos ou situações que fazem você se sentir mais motivado no trabalho. Se você fizer rápido, de repente sair marcando qualquer coisa, pode ser que dê um resultado um pouco diferente do que deveria dar. Então, se você prefere trabalhar sozinho, no meu caso, por exemplo, não. Expressar minhas ideias, sim, ele marca. Estar no controle da situação, não é comigo. Eu gosto de provocar mudanças, mais ou menos. Eu gosto de ouvir e falar, sim. Criar ou usar recursos visuais, eu gosto. Prestar atenção nos detalhes, nem tanto, não é comigo. Então, você vai marcando, você tem que marcar 5. Né? Aí passa para outra. Quando eu aprendo, gosto de assinale 5 alternativas. Gosto de avaliar e testar teorias, obter e quantificar fatos. Então, você vai marcando. No final, ver resultado. Clica ali em ver resultado, ele já vai te dar. Se você é o controlador, se você é o analítico, se é o experimental, se é o relacional, e já vai te dar uma série de coisas, mais coisas sobre a sua personalidade, para você juntar no seu estudo, para você ir identificando os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Por fim, igualmente importante, o teste DISC. Teste DISC, gente, é muito bacana também. Olha lá, foi criado, originado nos estudos de Dr. Malcolm Marston. Tinha o objetivo de compreender como o ser humano lida com o ambiente em que está inserido, bem como os motivos para que ele apresente determinadas ações e reações. Marston identificou que os indivíduos possuem 2 grandes esferas comportamentais. Uma esfera interna, sua própria percepção a respeito de seu poder pessoal, com relação ao ambiente que está inserido, e uma esfera externa, a análise do ambiente onde você está inserido. A partir dessas 2 dimensões, a interna e a externa, estimulam-se 4 variáveis comportamentais que podem ser moldadas
de acordo com as referências. Você pode ser perfil de dominância, perfil de influência, de estabilidade ou de conformidade. Da mesma forma, gente, ó, que aquele teste anterior, todos nós possuímos um pouco de cada uma dessas características, com um perfil de predominância em uma, que auxilia na construção da individualidade e singularidade de cada um. Então, nós podemos ser o perfil de dominância, perfil de influência, perfil de estabilidade e perfil de conformidade. Eu sou esse cara aqui também, ó, influência. Olha lá, pessoas mais emocionais, possuem grande habilidade em influenciar pessoas. Realmente, por isso que, tá vendo, eu fui para essa área de vendas aí, me adaptei melhor nessa área. São características predominantes: entusiasmo, persuasão, comunicação efetiva. Vendo? Por isso que eu sou professor, por isso que eu gosto dessas áreas de marketing, de dar aulas, de fazer palestras, né? E aí tem os outros perfis aqui. Esse teste, gente, ele é mais bacana ainda, ele é muito legal, porque ele já te dá de forma pronta os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Quer ver? Olha que bacana desse teste aqui, ó. Eu mandei lá para vocês, né? Teste DISC. Tem vários aqui. Tem o que eu mandei, é esse aqui que eu gosto, ó. Pacto RH. Ó. Esse aqui que eu mandei para vocês, ó. Você pode fazer também no próprio smartphone. Aqui já tem o teste, olha lá, ó. Escolha a palavra que lhe define melhor. São 30 lá. Tá vendo? 29 questões restantes, ó. Tá? São 30 questões. Tem que fazer com calma, porque tem algumas que nenhuma daquelas palavras ali lhe definem. Você vai chegar algumas questões ali que você fala assim, bom, mas nenhuma dessas 4 aqui dá certo. Mas aí você pensa, qual a que mais se aproxima? O objetivo desse teste, às vezes, é assim mesmo. Ele não te dá ali uma definição precisa de você, mas é qual a mais próximo de você. Então, competitivo, controlado, convincente, atencioso. Então, por exemplo, vou marcar aqui atencioso. Ele já pula para a próxima. Falta 28 questões, olha lá. Escolha a palavra que melhor lhe define. Inflexível, triste. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui é um caso típico, ó. Dessas aqui, nenhuma delas me define. Eu não sou inflexível, eu acho que eu sou até muito flexível. Eu sou triste? Não. Sou uma pessoa muito feliz, alegre, graças a Deus. Eu sou agressivo? Não. Eu sou metido? Também não. Mas aí, dentre essas 4 aqui, se eu tiver que marcar uma, qual a que mais se aproxima de mim? Então, por exemplo, eu posso, de repente, marcar agressivo, porque no meu trabalho lá eu sou um profissional agressivo, eu corro atrás, dou resultado para a minha empresa, sei lá. Então, aí você tem que entender, faça uma reflexão, entende qual a que mais se aproxima de você. Né? Falta 27. Escolha a palavra que melhor lhe define de novo. Mediador, detalhista, animado, autoconfiante. Para mim, por exemplo, aqui eu sou autoconfiante, eu confio em mim. Então você vai, no final, ele te dá os resultados. E o mais legal, pessoal, no final, deixa eu ver se aqui tem os resultados. No final, ele já te dá, no final, o seu perfil. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para você, ó. O meu é influência, né? Perfil influência. Eu acho direto já aqui o resultado para você ver. Ó, personalidade influência. Ele já me dá uma descrição, ó. Costuma influenciar e persuadir de forma espontânea, gosta de trabalhar em equipe, compartilhar, realmente, tudo a ver comigo. Adoro compartilhar ideias, né? Olha lá, entretém e motiva os outros, adoro fazer essas palestras motivacionais e tal. Aí, o bacana disso, gente, ó, é que ele já me dá pontos fortes e pontos fracos. Aí ele chama de pontos limitantes, porque o autor aqui não quis dizer pontos fracos, né? Mas pontos limitantes é onde eu preciso trabalhar.
Então, gente, ó, olha aqui que bacana, a gente passa a se conhecer melhor. Geralmente, realmente eu faço uma reflexão sobre a minha vida, sobre a minha personalidade, e eu começo realmente, eu vou identificando coisas aqui, ó, como por exemplo, ó, eu sou desorganizado, eu tenho problemas com o tempo. Aí tem alunos, olha que coisa interessante. Quando eu mostro isso aqui, que eu falo que eu sou desorganizado, tenho problema com o tempo, tem alunos que falam, olha, professor, peraí, eu acho o senhor até organizado demais. O senhor é um dos professores mais organizados, eu gravo vídeo, posto vídeo para a gente, dos seus negócios lá no Classroom, tudo organizadinho. Eu falo, mas é por causa de eu saber no passado que eu era uma pessoa desorganizada, gente, eu já fui muito desorganizado, porque eu sou o cara relacional. Eu penso com o lado direito de trás do cérebro. A organização não é meu forte. Mas por eu entender lá no passado, quando eu comecei a me estudar, me conhecer, fazer esses testes, eu já percebi que realmente eu tinha essa questão da desorganização, eu já comecei a trabalhar isso comigo. Eu já comecei a me policiar, então eu já comecei a estudar como ser mais organizado nas minhas tarefas, como ser mais organizado no meu trabalho. E aí eu comecei a criar metodologias para me organizar melhor. Então, hoje, eu tento ser uma pessoa mais organizada e acabo conseguindo, em função de eu ter me conhecido e ter criado recursos que me possibilitaram trabalhar melhor aquele meu ponto limitante ali e tentar, não consigo eliminar ele não, mas amenizar aquilo. Então, você precisa se conhecer para você entender onde você precisa ser, mas você precisa trabalhar melhor. Quer ver? Tem uma coisa aqui, ó. Problemas em completar tarefas. Nossa, Jesus amado, eu tenho um problema sério. Eu começo uma tarefa, e daí a pouco alguém me liga, fala, Mineiro, esse negócio lá que eu te pedi, eu paro a tarefa e vou atender a demanda de uma outra pessoa. Daqui a pouco acontece alguma coisa qualquer, eu já paro aquilo ali e já vou cuidar de uma outra coisa. Quando vê, eu olhava para mim e falei, gente, eu nem terminei a minha primeira tarefa, eu nem terminei a segunda, já estou envolvido com uma terceira, sem terminar. Então eu falei, nossa, peraí, eu preciso me policiar para não deixar isso acontecer. Aí hoje eu tento, mesmo esses dias agora, a mesma coordenação me cobrou um negócio que eu tinha que ter feito já. Eu falei com a coordenação, olha só, eu agora estou no momento que eu preciso terminar o que eu estou fazendo aqui, isso aqui agora é a prioridade, assim que eu terminar, eu faço essa tarefa aí que eu tenho que fazer, porque essa tarefa aí é para o semestre que vem. Eu não vou parar uma coisa que eu estou fazendo que é para agora, para fazer uma coisa que é para o semestre que vem. Então, aguarda aí, que daqui a pouco... Então, sabe, eu fico me policiando para eu tentar não parar de uma tarefa para começar uma nova. Mas isso, gente, eu fui me conhecendo, eu fui me entendendo. Então, para já encerrar já, o João Paulo é o controlador, tá vendo? Eu sou o relacional. E a gente tinha uma diferencinha na nossa personalidade, e nós já temos uma diferença na dominância cerebral. Isso não é nem ruim nem bom, né? Ah, professor, eu fui ali experimental, isso é ruim? Não. A empresa precisa de todo mundo, né? Quem quer falar? Levantaram a mão aí, ou foi por engano? Ou alguém queria falar? Daniel? Oi, tudo bem, professor? Pode falar. Então, nós usamos muito lá na empresa, lá, o DISC, né? Então, eles passam para a gente, eu acho que, não sei se concordam, só para tirar uma dúvida, que não há certo nem errado. É perfil, né? É perfil. Eu falei, não existe o certo ou errado. Isso. Tá, o meu sempre deu dominante. O seu da dominante. Isso. Esse Sempre teste DISC. DISC. Aqui, ó, dominância. Esse cara aqui, ó. Maior facilidade para lidar com desafios. Características predominantes: determinação, exigência, domínio sobre a situação, ousadia. E aí, quando você joga isso lá no site, ele já te dá pontos fortes e pontos fracos, pontos limitantes. Você precisa trabalhar. Cabe a você refletir. Pode ser que algum ou outro aqui não bata,
mas uma boa parte, perde o foco com facilidade, problemas, muita coisa dá certo. Aí você tem que refletir, realmente ali, quais são os principais pontos limitantes que você tem, como é que você pode trabalhar com isso. Isso é bom para você, gente, porque, por exemplo, você pode ir numa entrevista de emprego, né? Uma entrevista de emprego, quando o cara te pergunta, ó, quais são os seus pontos fracos? Sempre tem essa pergunta, né? Aí tem gente que fica naquela, tentando se esquivar, né? Ah, eu sou perfeccionista. Ah, isso não é defeito, não. Isso não é ponto fraco, não. Quando eu estou contratando uma pessoa, eu quero que ela seja perfeccionista. Eu quero que ela seja o mais perfeita possível lá nas suas atividades que ela vai fazer. Ser perfeccionista não é... Ah, não, que eu sou um ponto fraco meu é que eu sou muito ansioso. Isso aí também é uma coisa que todo mundo fala, virou um jargão, né? Ah, isso é uma coisa que se fala nessas rodas, né? O cara fala, se te perguntar seu defeito, fala se é ansioso. Gente, hoje em dia, todo mundo é ansioso. Nós estamos vivendo num mundo, todos nós temos ansiedade. Ser ansioso, né? Isso não é um defeito. Aí você demonstra que você não se conhece. Então, você também, numa entrevista de emprego, você não pode chegar também e falar um ponto fraco seu de forma que atrapalhe, né? Aí o cara olha e fala, ih, não, então não vou contratar esse cara, não. O cara é desorganizado, não cumpre suas tarefas. Você tem que tomar cuidado. Mas eu, por exemplo, quando eu vou numa entrevista de emprego, se eu for numa entrevista de emprego, o cara falar assim, Eduardo, quais são os seus pontos fracos? O que você precisa melhorar? Eu falo, olha, eu já fiz os meus testes de personalidade, já me conheci, eu sei que eu sou uma pessoa, pelas minhas características, eu sou a pessoa que pensa com o lado direito posterior do cérebro, de trás do cérebro, sou relacional. O meu teste diz que eu sou o cara da influência. Isso me traz alguns pontos limitantes que eu venho trabalhando. Por exemplo, eu sou um pouco desorganizado com as minhas coisas, mas eu sei dessa minha dificuldade e eu venho trabalhando isso a minha vida, de forma que, nas minhas últimas experiências profissionais, eu não permiti que isso me prejudicasse. Eu tenho também um outro ponto fraco meu, que é ter dificuldade de completar as tarefas e perder o foco e tal. Mas eu também tenho já consciência disso. Eu venho trabalhando, eu venho estudando para não permitir que isso me atrapalhe nos meus trabalhos e tal. Matei a pau. Você acha que o cara vai falar, então não vou contratar esse cara, não. Vou contratar. Não, o cara vai pensar o contrário. Vai falar, olha, eu perguntei para esse candidato, para o Eduardo, quais são seus pontos fracos. Ele veio me falar que ele já fez o teste de dominância cerebral, que ele já fez o MBTI, que ele já fez o teste DISC, que ele sabe que ele é o relacional, ele sabe que ele é o perfil influência, ele conhece seus pontos fracos, mas está trabalhando. Ele sabe que ele é desorganizado, mas está criando metodologias para se organizar melhor. O cara vai falar aqui, é esse cara que eu preciso. Então, você não deu aquela resposta evasiva e não deu aquela respostinha padrão, eu sou ansioso, né? Não, você deu uma resposta técnica de altíssima qualidade e demonstrou que você se conhece. Olha que beleza, o quanto isso pode ser útil para você. Você precisa ter uma resposta que não vá te prejudicar, mas que você mostre, ao mesmo tempo você falou do seu ponto limitante, mas você falou que você está trabalhando para corrigir aquilo e tem tido bom resultado. Você já está conseguindo superar aquilo. Pronto, resolveu o problema. Pessoal, próxima aula, quem quiser fazer o teste aí e quiser comentar com a gente aqui, a gente comenta, porque eu preciso hoje passar com vocês a atividade supervisionada. Eu vou passar aqui de uma forma um pouco mais rápida, e eu ainda não postei ela lá, porque eu só quero me certificar dessas datas direitinho, eu preciso entender direitinho se vai dar para a gente apresentar ou não. É bem provável que a gente só vá postar lá no Classroom, até porque eu fui fazer um levantamentozinho ali de quantas aulas faltam até terminar, até a 2, e a gente tem os feriados aí, né, Corpus Christi e tudo mais, a gente tem poucas aulas pela frente. Então, mas esse final de semana, amanhã, eu posto a atividade lá no Classroom para você.
Mas para você já entender, né, o que vocês vão ter que fazer, é uma atividade tranquila. Ela é parecida com a primeira atividade. Mesma coisa da primeira atividade, da A1. Só que a A1 vocês fizeram sobre avaliação de desempenho. Agora vocês vão fazer sobre treinamento e desenvolvimento. Então, olha lá, da mesma forma, vocês vão fazer 6 a 8 pessoas, podem aproveitar o mesmo grupo. Se quiserem mudar alguém no grupo, não tem problema, tá? Então, porque de repente, sei lá, formaram um grupo e aí no final agora, algum aluno, de repente, quer trabalhar com outro grupo lá, que desenvolveu uma relação melhor com o grupo, quer mudar de grupo, não tem problema mudar. Se quiser manter o mesmo grupo, pode manter. E aí, pode manter a mesma empresa ou não. Primeiro grupo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que você analisou a avaliação de desempenho da empresa TIM. Agora você quer continuar com a empresa TIM, pode continuar. Aí agora você vai avaliar treinamento e desenvolvimento da empresa TIM e vai dar uma sugestão de mudança. Ou agora você quer analisar a empresa Claro. Não tem problema mudar de empresa, não. Eu acharia melhor se você fizesse da mesma empresa, né? Que aí você completa, né? Você já analisou como é feita a avaliação de desempenho daquela empresa, agora você vai analisar o treinamento e desenvolvimento daquela mesma empresa, tá? Então, o objetivo, gente, desse, eu nem vou ficar aqui lendo tudo com vocês, porque a proposta, o produto, o resultado esperado, é muito parecido com a atividade 1. A única coisa que muda era que lá, quando você estava lá, ó, por exemplo, resultado esperado, análise crítica, lá era análise crítica dos processos de avaliação de desempenho. Aqui é uma análise crítica dos processos de treinamento e desenvolvimento. Só está mudando a competência que você vai analisar. Então, eu não vou ficar aqui lendo todo o trabalho com vocês. Eu vou só mostrar aqui os pontos principais, as datas, pelo menos, né? Ó. Aqui você vai definir os grupos, já deve estar definido, as estratégias, definir a empresa, só definir se você vai continuar com a mesma empresa ou escolher uma outra empresa. Depois, vai analisar os processos de treinamento e desenvolvimento que a empresa emprega e, por fim, você vai dar uma solução de melhoria, né? Então, pode ter as seguintes situações. Você analisou a empresa que ela não faz treinamento e desenvolvimento de forma alguma. Então, aí você vai dar uma sugestão de implementação de um tipo de treinamento. Lembra que na unidade 2 é que nós vimos, né? Muita coisa de treinamento e desenvolvimento. Pode pesquisar coisa na internet aí. Aí você pode encontrar uma situação que a empresa, ela faz treinamento e desenvolvimento, mas não faz muito bem feito, né? Por exemplo, né? Ela faz treinamentos aleatórios, esporádicos. De vez em quando, um gerente lá, o diretor, pega um tema qualquer, reúne o grupo e faz um treinamento. Mas eles não fazem, né? Lembra que o treinamento ele tem 4 etapas. Primeira etapa, levantamento das necessidades de treinamento, LNT. Segunda etapa, preparação, desenvolvimento, planejamento de treinamento. Depois você implementa e depois tem um controle, a avaliação. Então, pode ser que você identifique que lá na empresa eles façam treinamento, mas eles não fazem um levantamento das necessidades e depois que aplica o treinamento, eles não fazem uma avaliação para entender se aquele treinamento foi eficaz, foi eficiente. Então, aí vocês vão dar sugestões de melhoria, né? Então, é basicamente isso. 2 pontos, um pelo conteúdo do trabalho, se tiver apresentação ou não, né? E aí vocês vão me entregar no dia 28. Eu vou definir se vai ser apresentado ou não. Esse final de semana eu vejo direitinho. Se for ter apresentação é no dia 28, até porque na outra semana do dia 28 já é o feriado, é o feriado de Corpus Christi na quinta. É provável que sexta-feira eu vou me certificar, mas é provável que seja recesso e tal. Eu vou ver direitinho e falo com vocês. Mas beleza, pessoal? Não vai ter muita dúvida, não. Vocês, basicamente parecido. Depois eu vou postar também,
aqueles modelinhos de apresentação. Final de semana eu vou criar, vou postar para quem quiser aproveitar. Quem quiser criar o seu próprio modelo pode, a sua própria apresentação, ou quem quiser utilizar um daqueles modelinhos que eu crio, eu mando lá para vocês. Então, não vai haver muito problema, não. Amanhã eu devo estar postando a atividade lá no Classroom oficialmente, aviso vocês lá no grupo lá, que aí vocês já podem começar a formar o grupo, a conversar, o que vocês vão fazer. Então, João Paulo, eu vou mandar o PowerPoint para vocês fazerem um trabalho. Eu só vou definir se vai apresentar ou não. Tá? Mesmo que não for apresentar, pode fazer no PowerPoint e me mandar. Beleza? Pessoal, dúvidas? E da minha parte aqui, eu já encerrei. Se tiver alguém com dúvidas a respeito dos testes, eu estou aqui ainda à disposição para esclarecer. Ou se tiver alguma pergunta sobre atividade supervisionada que, de repente, eu esqueci de falar algum ponto, ou algum ponto eu falei e não ficou bem entendido, alguma dúvida? Ó, já fez todos os testes? É bacana, né, João Paulo? É muito interessante. Aí, na próxima aula, pessoal, se alguém quiser voltar no assunto dos testes, a gente volta, porque aí na próxima aula, ó, eu já vou começar a falar agora de cultura organizacional. É a reta final aí da unidade 3. Mas aí, se alguém quiser comentar o resultado do seu teste, tirar alguma dúvida, fez o teste, não entendeu muito bem, na próxima aula, no início, a gente pode esclarecer alguma coisa para vocês. Pessoal, se ninguém tiver dúvida, já estão liberados já. Eu agradeço a todos imensamente pela presença. Sexta-feira de manhã sacrificante. Todos já estão descansados já, né? Então, eu desejo a todos aí um excelente final de semana. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus.